continuando essa saga irracional, né? Ontem a gente iniciou falando sobre a irracionalidade de raiz de 2, certo? Que é o mais básico, digamos assim, para não assustar, né? Então tem gente aqui ainda, tá bom? Hoje a gente vai para um número um pouco mais complicado, certo? Que é a chamada constante de Euler, embora Euler tenha vários números aí um tem que ser número, outro é constante, outro é... Então, na verdade, o que a gente quer hoje é trabalhar com o número E, certo? Que eu vou chamar de constante de Euler. A definição de E tem várias definições, certo? Aparentemente equivalentes, alguns usando variáveis complexas, outros usando algum tipo de séries de seno e cosseno. Mas a que eu vou fazer aqui é a seguinte. Então, eu vou definir a função logaritmo, certo? De 1 mais infinito até 0 mais infinito, da seguinte maneira. O logaritmo de x é a integral de 1 a x de dt sobre t. Certo? Então, essa é a definição da função logaritmo natural. Então, não é difícil provar, eu não vou provar aqui também, que essa função é uma objeção desses intervalos. Certo? Então, se ela é uma objeção, qualquer valor daqui tem uma pré-imagem, certo? E essa pré-imagem tem que ser única. Então, a gente vai pegar aqui exatamente o número 1. Certo? Então, 1, essa função log é objeção. Então, 1 é a imagem de alguém, certo? Existe um θ, tal que o log de θ é 1. E esse θ aqui nada mais é do que o Ezinho que a gente conhece, né? Que é 2,7, 18 e etc. Então, o objetivo de hoje é apresentar algumas maneiras de demonstrar que o E é irracional, certo? Então, a brincadeira já é um pouco mais complicada, certo? Então, a irracionalidade do E, né, pelo menos até onde eu sei, certo? Vale salientar isso, foi provada por Euler, certo? Usando frações contínuas. Uma prova não obscura, mas bem complicada. O que a gente vai fazer aqui, vamos usar provas posteriores, onde a gente usava um pouco mais de análise, para poder provar isso aí. Então, a primeira prova de Euler do século XVIII, e eu vou terminar hoje com uma prova de um colega meu, um colaborador meu, em 2006, certo? Usando geometria. Então, a gente vai ver... espero que dê para a gente ver, certo? Ok, então, o grande trunfo do E é a sua série de Taylor, certo? Quando você pega a exponencial, como queiram, certo? Ela tem a seguinte cara: x elevado a n sobre n fatorial, com n de 0 a infinito. Então, essa propriedade do E, de ter essa série tão bonitinha, digamos assim, vem do fato, ou um pode ser equivalente ao outro. Quando a gente vai desenvolver procurar a série de Taylor, certo? Em determinado ponto de uma função, a gente fica derivando a função, nesse caso aqui a gente está procurando em torno do zero, então a gente fica derivando a função e aplicando do zero. E a exponencial a gente sabe que é a única função exponencial, a exponencial com E, com base E, cuja derivada é ela mesma, né? É claro que eu posso botar uma constante, multiplicar por uma constante e continuar a mesma coisa. Então, o fato da derivada da exponencial ser exponencial é que traz essa coisa bacana aqui. Se a gente colocar, por exemplo, π elevado a x, então vai aparecer aqui uma potência de log de π. Certo? Então, isso não é legal, certo? Então, por exemplo, log de π ainda está em aberto, saber se é irracional ou não. E aqui a gente só quer coisas inteiras, certo? Então, não interessa. A gente acredita que o log de π é irracional. Ok, então, o E se escreve como essa sériezinha aqui, certo? Com n de 0 a infinito. Outra maneira de escrever é aquele limitezinho que a gente aprende lá no cálculo. Certo? Ok. E é bacana, certo? É bacana que o E seja exatamente, né? Tá ligado com, digamos, um problema de combinatória, né? Já que o n fatorial, né, o número de permutações de n objetos. Então, quando a gente soma os recíprocos desses fatoriais, a gente obtém um número que aparentemente não tinha nenhuma ligação com isso. Ok, então,
vamos demonstrar que o E é irracional de algumas maneiras, certo? Então, o teorema de hoje é irracional. A primeira ideia do matemático é a seguinte, olha, como é que a gente pode usar os métodos que a gente já conhece, que a gente aprendeu ontem, para resolver isso aí, né? Então, a primeira ideia, vou colocar aqui embaixo, certo? A primeira ideia seria, escreve o E como P sobre Q, e aquela ideia do raiz de 2 era você fazer alguma operação algébrica no raiz de 2, de modo que, quando você faça essa conta aqui, uma relação algébrica com coeficientes inteiros, ou complexos, ou racionais, de forma que o raiz de 2 se transformasse numa coisa inteira. Que foi o que aconteceu, bastava levar ao quadrado. Né? Se fosse 1 mais raiz de 2, 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3, a ideia era a mesma, certo? Colocar alguém, botar o menos 1 para cá, ou menos raiz de 2, e elevar ao quadrado, e fazer essas operações até ficar algo completamente racional. Certo? No caso do E, é um pouco mais complicado, né? Porque qual seria a relação que a gente aplica em E para obter um número inteiro, certo? Então, isso está relacionado com um problema muito maior, que é o problema da transcendência do E. Certo? Então, essa relação só existe se o E for algébrico. Olha, mas a gente está querendo provar que o E é irracional, certo? Então, a gente não sabe se o E é algébrico, se é transcendente, se não é. Na verdade, o E é transcendente, como a gente vai ver no último dia, certo? Último dia, sim, na sexta-feira. Então, a gente vai ver que o E é transcendente, ou seja, não existe maneira de você aproveitar esse método, certo? E não existe um teorema fundamental da aritmética envolvendo esses números reais aqui, certo? Então, essa ideia de elevar ao quadrado, não tem como a gente sair daqui, certo? Princípio da boa ordenação, claro que também não dá, certo? Lá a gente usou fortemente isso aqui, né? A gente pegou essa relação e escreveu como 2 menos raiz de 2. Isso é uma relação puramente algébrica, né? Você multiplica raiz de 2 por alguma coisa envolvendo raiz de 2, alguma coisa, digamos, alguma coisa inteira, linear inteira, e deu alguma coisa bem descomplicada em função de inteiros e raiz de 2. Isso não acontece com E também. E qual é a primeira ideia, certo? A ideia do Euler, como eu falei, foi usar frações contínuas, só que é uma prova muito complicada e ia ser a aula inteira só essa prova. Como eu vi ontem que não ia dar tempo, então vou focar em provas mais interessantes e mais curtas também. Então a primeira prova que eu vou colocar aqui, se eu não me engano, foi dada por Fourier. Se eu não me engano, certo? Não sou um bom conhecedor de história da matemática. Num curso, certo? Um curso de análise, eu acho, ou teoria dos números, onde ele deu uma prova simples da irracionalidade do E. Então a prova é a seguinte. A gente sabe que o E é o somatório de 1 sobre n fatorial com n de 0 a infinito. Isso aqui foi, eu acho que no fim do século XIX. Certo? Não lembro, certo? Desculpem se eu tiver errado alguma coisa. Então, a gente sabe que o E é essa série. Então, o que ele fez foi o seguinte. Olha, vamos pegar uma soma parcial dessa série. Certo? O que é uma soma parcial? Né? Soma parcial é exatamente você truncar a série num certo termo. Esse n grande aqui. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou um n fatorial, multiplicou por E e subtraiu de n fatorial vezes essa soma parcial aqui. Certo? Claramente, isso aqui é maior que zero. Né? Certo? Porque a função porque isso aqui é só uma parte da série da exponencial e a exponencial só tem termos, os termos aqui da série são todos positivos. Ok, então, reescrevendo isso aqui, a gente pode ver o seguinte, olha, o n fatorial está fora do índice do somatório aqui, então a soma vai de 0 a infinito, menos uma que vai de 0 a n. Então a soma vai de n mais 1 até infinito. Né? Então fica, vou reescrever logo direto, fica somatório de n fatorial sobre nzinho fatorial com nzinho de n mais 1 até infinito. E agora o que a gente faz é reescrever isso aqui, reordenando os índices, certo? Então fica somatório de n fatorial sobre n mais k mais 1 fatorial com k de 0 a infinito, certo? E agora a gente vai observar o seguinte. Observe que, vamos pegar aquele quociente em fatoriais lá, certo? N mais k mais 1 fatorial sobre n fatorial. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é n mais k mais 1
vezes n mais k, vezes até n mais 1. Ou seja, o que eu quero é um limitante inferior para isso aí, né? E a gente vai conseguir um limitante inferior bem interessante, que é o seguinte, olha, n mais k mais 1 é estritamente maior que n, certo? Que o k é maior que 0. Então, esse aqui é maior que n. E esse cara aqui, ó, é o produto de k caras consecutivos, certo? Então, a gente sabe, da teoria dos números, que o produto de k consecutivos é divisível por k fatorial, certo? Então, k fatorial divide esse cara aqui. Em particular, esse cara é maior ou igual que k fatorial. Ok, então, na nossa sériezinha a gente tem o inverso, né? Então a gente só vai inverter aquilo ali. Logo, escrever de novo aqui, ó, 0 menor que n fatorial é menos somatório de n fatorial sobre nzinho fatorial com nzinho de 0 até nzão. Isso aqui vai ser menor do que o inverso disso aqui, né? Do que aquilo ali, que é o inverso disso aqui. Ou seja, somatório de 1 sobre n k fatorial com k de 0 a infinito. Olha, claro que o n não depende do índice do somatório, pode sair, e o que sobra é exatamente o e, certo? Somatório de 1 sobre k fatorial com k de 0 a infinito. Então, isso aqui nada mais, nada menos do que e sobre n. E agora, como é que prova que esse cara é irracional? Suponha que é racional. Suponha que o e é um certo p sobre q. Claro que eu posso supor que o p e q são positivos, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vamos pegar... Sei lá, só por preciosismo mesmo. Vamos pegar um certo L, sendo o máximo entre 3 e o Q, certo? Então, quando a gente pega o L isso aí, olha, essa relação aqui vale para qualquer N, certo? Eu peguei um N aqui arbitrário. Então, essa relação aqui que a gente conseguiu vale para qualquer N. Então, eu vou pegar o N como sendo igual a esse L, o máximo entre 3 e Q. Então, fica 0 menor que L fatorial, certo? Agora, o E é P sobre Q, menos o somatório de N fatorial sobre esse Nzão aqui que eu vou botar, Lzão fatorial sobre Nzinho fatorial, com Nzinho de 0 a L, menor que E sobre L. E qual é o absurdo? O absurdo é o seguinte. Olha, se o L é o máximo entre 3 e Q, então L fatorial, o Q divide L fatorial. Tá ok? Então, por isso, L fatorial. Então, o Q divide L fatorial. O que é que significa isso? Isso aqui é um inteiro. Esse cara aqui, claramente, é um inteiro, porque é uma soma finita de inteiros, né? Já que o N é menor ou igual que L. Então, N fatorial divide L fatorial. Certo? Então, isso aqui é um inteiro também. Ou seja, esse cara aqui é um inteiro. E por que a gente pegou o L máximo entre 3 e Q? Porque se o L for maior ou igual que 3, isso aqui é o quê? Menor que 1. Então, a gente obteve um inteiro entre 0 e 1. Que absurdo. Certo? Ou seja, o E já é irracional, certo? Vou chamar isso aqui de demonstração 1. E vou colocar... Vamos passar agora para uma demonstração 2, certo? Tá entendido? É uma prova bem simples, né? Então, talvez as provas que a gente vai fazer agora são mais complicadas, mas com aquele mesmo espírito de ontem, certo? Tentar entender as ideias por trás que podem ser úteis para provar coisas desse tipo, que são irracionais e etc. Como é que a gente prova que o E é menor que 3? Pela série, né, por exemplo. Usando a série aqui, você consegue limitações, porque o fatorial cresce muito rápido, né? Então, 1 sobre n fatorial vai para 0 muito rápido. Na verdade, essas estimativas para o E e para o Π já são conhecidas assim, há muito tempo, né? Desde os gregos,
dos gregos, que eles sabiam que o π era maior que 3, menor que... Ficavam colocando entre duas frações, certo? Então, essas estimativas são conhecidas. E mesmo que, vamos supor que nesse mundo que a gente está, a gente não sabe, não tem problema, certo? Eu pego um n que seja maior que e. Certo? É mais uma. Pronto, acabou. Não precisa mais a gente saber se o e é menor que 2. Porque e sobre e mais 1 é menor que 1. Certo? Ok. Então, a demonstração 2 seria a seguinte. Vai usar uma ideia totalmente diferente, que é a ideia de somas alternadas, ou séries alternadas, certo? Uma série alternada é uma coisa desse tipo. É claro que tem outras maneiras de escrever, mas a gente vai escrever dessa maneira. N de 1 a infinito, certo? Ou seja, é A1 menos A2 mais A3 menos A4 e assim por diante. Certo? Onde, vamos pedir que essa sequência N é uma sequência positiva. Então essa demonstração aqui foi dada, eu acho que em 1953 ou 54, certo? No artigo, acho que no artigo mais curto de matemática que eu vi na minha vida. Certo? Um artigo de 5 linhas, 6 linhas. Certo? Mas, professor, Diego, o pessoal está publicando coisas que já foram provadas no século XVIII? Sim, certo? Porque, na verdade, o que importa é a beleza, né? Vale salientar, por exemplo, que o teorema dos números primos, certo? Demorou muito para você... É um teorema muito conhecido na teoria dos números, mas dar uma prova elementar para o teorema dos números primos deu uma grande discussão entre dois grandes matemáticos, certo? Selberg, que ganhou a medalha Fields, e o Paul Erdős. Né? Então, tem troca de farpas entre eles em correspondências, onde um disse que provou primeiro, o outro provou. Então, deu uma briga entre os matemáticos aí. Certo? Então, na verdade, encontrar provas legais, interessantes. Certo? Então, eu estava conversando com o professor Kerley há pouco tempo. Por exemplo, provar que os primos são infinitos. A gente vê isso facilmente sabendo o teorema fundamental da aritmética. Certo? Mas eu acho que na década de 60 ou 70, não lembro ao certo, eu acho que um aluno, na época, Furstenberg, deu uma prova usando topologia, certo? A ideia de conjunto aberto, conjunto fechado. Ou seja, uma coisa totalmente que não teria ligação. Então isso é bacana, certo? Isso é bacana para matemáticos, certo? Ou para a gente, né? Eu posso dizer assim. Ou para quem achar, né? Tá ok. Então, uma nova demonstração, certo? Muito interessante, porque usa, como eu falei, 5 linhas, porque ele usa fortemente os fatos sobre série alternada, que eu vou explicar aqui para ficar um pouco mais didático, né? Então, existem vários critérios de convergência para séries alternadas. Um deles diz o seguinte, vou colocar aqui embaixo, um critério para a série convergir seria o seguinte, basta que satisfaça essas duas propriedades. A primeira é que essa sequência seja decrescente. A n maior que a n mais 1. E a outra, critério para uma condição não necessária para uma série convergir. Né? O limite no termo geral vai para zero. Então pronto, se a gente tem uma série alternada, certo? É claro que eu estou botando todo mundo positivo, para senão a gente poderia, se tivesse alguns zeros aqui exatamente nos índices pares, a gente teria uma série só de soma positiva. Então, se a gente tiver uma série alternada, onde o termo geral, tirando o menos 1, claro, onde esse termo geral aqui, a n, essa sequência, é estritamente decrescente, eu acho que pode ser, não precisa nem ser estrita, certo? E o limite do termo geral vai para zero, então a série converge, certo? Mas o mais interessante é que como você está somando e subtraindo, certo? As somas parciais são o quê? Primeiro A1, depois A1 menos A2, terceiro A1 menos A2 mais A1, depois A1 menos A2 mais A3 menos A2, ou seja, como a sequência está indo para zero, está dizendo o seguinte, que essas somas parciais, quando o n é muito grande, quando você tira e você soma, está tirando e somando muito pouco, certo? Porque a sequência está indo para zero. Então, na verdade, o mais importante desse resultado é dizer o seguinte, olha, a série converge e o limite dela está entre quaisquer duas somas parciais. Então, é o que eu vou escrever lá, porque não tem espaço aí. Então, aqui vai ser uma continuação dali, certo? Além disso,
o somatório de menos 1 elevado a n mais 1 a n com n de 1 a infinito está entre quaisquer duas de suas somas parciais. Por exemplo, como eu comecei com 2n mais 1, com n igual a 1, então fica, acho que ímpar e par, né? Certo. Os caras com índice ímpar são maiores, né? Quem está somando 1. Ok. Desculpa, aqui é outro índice. Para todo nzão. Aqui só distinguir o par ou ímpar, porque no caso ímpar, a gente sempre está somando alguma coisa a mais, né? Então, o S1 é o A1, o S2 já é A1 menos A2, como o A2 é positivo, então o S2 é menor que o S1. Né? O S2, mas aqui eu tenho que colocar menos 1. O S2, quando n é 1, é menor que o S1, e assim por diante. Certo? O que importa é que, para a gente aqui, o que vai importar é que a soma esteja entre as duas primeiras somas parciais, que são as maiores, digamos assim. Ok. Para que isso, né? Onde é que vai aparecer o E aí? Vai aparecer do seguinte. Suponha que o E é racional. Que o E é um certo A sobre B. Se o E é racional, isso aqui é um racional. Certo? Se isso aqui é um racional, então vocês concordam comigo que E menos 1 também é racional, né? Claramente o inverso de um racional também é racional. Ah, professor, Diego, agora eu estou entendendo, né? E menos 1, a série de E menos 1 é uma série alternada. Quanto é elevado a menos 1? É o somatório de menos 1 elevado a n sobre n fatorial com n de 0 a infinito. Que é uma série alternada, certo? Daquele tipo lá, né? Então o que a gente vai fazer é só brincar um pouquinho aqui, certo? Para transformar numa série definitivamente alternada. Então, vamos supor o seguinte, vamos fazer a seguinte conta. Vamos pegar menos 1 elevado a mais 1 vezes a fatorial vezes b sobre a menos um truncamento dessa série. Somatório com n, truncamento até o a. De menos 1 elevado a n sobre n fatorial. Certo? Então, dá para perceber que isso aqui é um inteiro, certo? Por quê? Aqui tem um a fatorial, multiplicando aqui vai cancelar esse denominador. E como eu estou colocando o a fatorial aqui, o n fatorial, o n é menor ou igual que a, então n fatorial divide a fatorial. Então, isso aqui é um inteiro, certo? E o que a gente vai fazer é colocar ele entre 0 e 1. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Como colocar isso aqui entre 0 e 1, certo? Então, para colocar entre 0 e 1, a gente vai fazer essa continha aqui, certo? Então, esse cara aqui é igual ao seguinte. Primeiro, B sobre A é essa série inteira, né? Ou seja, eu posso subtrair esses caras aqui e fazer aquela mesma brincadeira lá. Isso aqui fica menos 1, A mais 1, A fatorial. O B sobre A é menos 1. Então, aqui é uma soma parcial, né? Então, quando a gente subtrai a série menos uma soma parcial, a gente fica com o que a gente carinhosamente chama de rabo da série, certo? Lembrando que para uma série convergir, o rabo da série tem que ir para zero muito rápido. E é o caso da exponencial. Certo, então ali sobra somatório de quem? De menos 1 elevado a n sobre n fatorial com n de a mais 1 até infinito. E o que é isso aqui? Menos 1 a mais 1, a fatorial. Vamos colocar aqui, certo? Isso aqui é menos 1 elevado a a mais 1 sobre a mais 1 fatorial, mais menos 1 elevado a mais 2 sobre a mais 2 fatorial. E por aí vai. E a gente vai multiplicar, certo? Então, por isso, esse fator menos 1 elevado a mais 1, certo? Porque como ele repete aqui, então quando eu multiplicar esse menos 1 com esse aqui, vai ficar igual a 1, né? E vai ficar alternando. Ou seja, isso aqui vai dar 1 sobre a fatorial sobre a mais 1 fatorial, a mais 1, menos 1 sobre a mais 1, a mais 2, mais 1 sobre a mais 1, a mais 2, a mais 3.
e assim por diante. E isso aqui, certo? Isso aqui é uma série alternada exatamente do jeito que eu quero, certo? Primeiro, quem é o termo geral? Seria a sequência 1 sobre n mais 1, por exemplo, 1 sobre a mais 1, que vai para zero quando a vai para infinito. Essa é claramente decrescente, né? Está claramente diminuindo. Então, por ser uma série alternada, logo, esse cara aqui vai pertencer ao seguinte intervalo. Certo? Como é uma série alternada, então ela converge, como é uma série alternada com aquelas condições, então ela converge e vai estar entre duas somas parciais. Então, entre as duas primeiras, ou seja, 1 sobre a mais 1 e 1 sobre a mais 1 menos 1 sobre a mais 1, a mais 2. Se a gente fizer essa conta aqui, isso aqui dá exatamente 1 sobre a mais 2 e 1 sobre a mais 1. Que está exatamente contido no intervalo aberto 0,1. Concordam? Claro que isso aqui é positivo, porque o A é positivo. E esse cara aqui é menor que 1, porque o A é positivo também. Moral da história, esse número inteiro foi colocado dentro do intervalo 0,1, o que é um absurdo. Ok? Então essa é outra maneira de olhar para irracionalidade. Né? Diego, a soma de racionais é irracional? É claro que não, né? Por exemplo, raiz de 2 mais menos raiz de 2 são racionais cuja soma dá zero. Mas quando você pega números não triviais, por exemplo, raiz de 2 mais é um número irracional? Certo? É irracional, certo? É fácil provar isso? Não, certo? Esse aqui é. Claro que esse aqui não. E se eu pegar E mais π? Vamos supor que a gente sabe que o π é irracional. A gente vai saber amanhã, certo? E mais π. Isso aqui é irracional ou é racional? Esse aqui é um problema em aberto. Acredita-se que sim. Ok. Então vamos continuar. A gente tem mais algum tempo. E a nossa próxima demonstração vai ser a gente vai dar uma demonstração geométrica, certo? Ou topológica. Então a próxima demonstração, demonstração 3, eu vou colocar aqui geométrica ou topológica, certo? Então, na verdade, esse curso ele é baseado num livro que eu escrevi recentemente, que está submetido para publicação na editora da SBM, em coleção de textos universitários. A gente pode dizer que ele foi pré-aceito. Tá? Então, essa seria a primeira parte do livro, que trata sobre racionalidade. Aí tem a segunda parte, que trata sobre transcendência. Então, nesses primeiros capítulos, é claro que eu não estou fazendo tudo, apareceu essa prova geométrica. Essa prova geométrica é uma prova de 2006, provada por um colega meu chamado Jonathan Sondel. Certo? Esse cara é um professor aposentado da Universidade de Columbia, em Nova York. Certo? E o título do artigo dele é uma prova geométrica da irracionalidade de E. Certo? E quando eu escrevi o livro, eu coloquei lá, né? Prova geométrica da irracionalidade de E. E o parecerista disse que não era para ser geométrica, ser topológica. Como a gente vai ver aqui, não tem muita geometria, tem mais topologia. E um mês depois que eu recebi o primeiro parecer, eu fui para uma visita científica, fui visitar ele, e lá a gente discutiu sobre isso. Eu falei assim, olha, estou escrevendo um livro e o parecerista disse que a prova não é geométrica, é topológica. E ele me disse que colocou prova geométrica simplesmente por existir provas geométricas para os outros números racionais. Por exemplo, raiz de 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o número de ouro. Certo? Mas que todo mundo faz essa pergunta para ele. Então, no livro lá, eu acho que eu deixei geométrica, mas com uma nota de rodapé falando sobre essa conversa. Então, a ideia dele é a seguinte, é uma ideia muito interessante, certo? Dá para generalizar para outro tipo de sequência, mas não para
para outros números. Então, a ideia é o seguinte, vamos partir do intervalo. Vamos definir o intervalo I1 como intervalo 2, 3. Eu vou deixar aqui um espaço reservado para a gente olhar esse intervalo. Então, vamos pegar o intervalo 2, 3. É claro que o E está aqui dentro, né? Então, a gente já sabe que o E está aqui dentro. Ok? Certo. Então, o E está dentro do intervalo 2, 3. Ou seja, o E está dentro de I1. E quem seria o intervalo I2? Vamos chamar de I1. Vou construir outro intervalo I2, que vai ser exatamente o seguinte. A gente vai pegar o intervalo I1, vai dividir em dois intervalos de mesmo comprimento 1/2, certo? E o intervalo I2 vai ser exatamente o segundo subintervalo da esquerda para a direita. Ou seja, esse cara aqui. Certo? Esse cara é o I2. Então, quem é o I2? Se a gente olhar aqui, é fácil ver, né? 2,5, 3, né? Então, o I2 é 2,5, 3. Se a gente observar um pouquinho também, a gente vê o seguinte, olha. 2 nada mais é do que 1 mais 1 sobre 1 fatorial. E 3 é 1 mais 2 sobre 1 fatorial. Aqui, 2,5 é 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial. E 3 é 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 2 sobre 2 fatorial. Ou seja, está relacionado com E, né? E era para estar, né? Já que a gente está querendo chegar perto do E. Então, a gente está resolvendo aquele problema, certo? Como capturar um leão, certo? Então, a gente vai dividindo o lugar em vários sublugares e vai tentando encurralar, certo? Então, a gente vai tentar encurralar o número E. E a ideia dele foi exatamente essa. Como construir o próximo intervalo? Pega o intervalo anterior, I2, certo? É claro que o comprimento desse intervalo é quanto? 1. O comprimento desse intervalo, 1/2, né? Agora vamos pegar o intervalo I2. Como é que a gente constrói o I3? A gente pega o intervalo I2, subdivide em 3 subintervalos, certo? De mesmo comprimento, e o I3 vai ser exatamente o segundo da esquerda para a direita. Então, esse é o I3. Certo? Como é que a gente escreve ele aqui? O I3, então, vai ser... Ou seja, começa quanto? 2,5 mais 1/3 de 1/2, né? Isso aqui já é 1/2, então a gente está pegando 1/3 para poder chegar aqui. Ou seja, é esse cara, 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, e o próximo cara é 1/3, o comprimento aqui, é 1/3 sobre 1/2, que é 1 sobre 3 fatorial. E o segundo ponto aqui do intervalo é exatamente esse, mais o comprimento dele, né? Ou seja, é isso aqui mais 1 sobre 3 fatorial, que é esse comprimentozinho aqui. Ou seja, isso aqui é 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 2 sobre 3 fatorial. Então, na verdade, e qual é o comprimento desse intervalo I3? É exatamente 1 sobre 3 fatorial. Ok? Porque aqui é 1/2 e a gente dividiu por 3. Certo. Então, a ideia geral é que a gente continue fazendo esses intervalos, certo? E esses intervalos, algebricamente, têm a seguinte forma. 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais até 1 sobre n fatorial, intervalo n, e o extremo menor e o extremo superior do intervalo, 1 sobre 1 fatorial, mais até 1 sobre n menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial, e 2 sobre n fatorial. Certo. Então, esse seria o intervalo n. E como é que a gente forma esse intervalo? Então, vamos colocar aqui, vamos fingir que a gente colocou uma lupa gigante aqui, certo? E agora a gente já construiu o intervalo n, certo? Esse é o intervalo n. Como é que, a partir do intervalo n, a gente constrói o intervalo n mais 1? É a mesma ideia, certo? Para construir o I2, eu particionei o I1 em 2 subintervalos de mesmo comprimento. Para construir o I3, eu particionei o I2 em 3 subintervalos. Então, para construir o IN mais 1, eu particiono o IN em N mais 1 subintervalos, certo? De mesmo comprimento. E quem vai ser o IN mais 1? Exatamente o segundo subintervalo da esquerda para a direita.
Se a gente olhar ali, por isso que eu deixei ali a poderosa série da exponencial, se a gente olhar um pouquinho, o IN, se a gente olhar esse IN aqui, é claro que o comprimento dele, se a gente fizer essa conta aqui, né, a única diferença aqui entre esses caras é 1 sobre N fatorial que aparece aqui, né, a mais. Então, o comprimento de N, certo? Desculpe, o comprimento de N é 1 sobre N fatorial. E olha só, aqui é uma soma de frações, né? Então, como é que coloca o mesmo denominador comum? Basta pegar o MC, só que o MC entre fatoriais é muito trivial, porque vai ser sempre o maior fatorial. Então, na verdade, o IN vai ser algum inteiro, AN, sobre N fatorial, BN sobre N fatorial. Claro que quando eu colocar o N fatorial aqui, o que vai aparecer aqui vai ser uma soma de inteiros, vai ser inteiro. E mais, né? Como a gente sabe que o comprimento de N é 1 sobre N fatorial, então o comprimento aqui é 1 sobre N fatorial. Logo, o BN tem que ser igual a quanto? A N mais 1. Então, na verdade, o intervalo IN é o intervalo AN sobre N fatorial, AN mais 1 sobre N fatorial. Isso aqui, pois, o comprimento de N é 1 sobre N fatorial. E aqui, claro que o AN são números inteiros. Naturais, em particular. Ok, então, se a gente observar a construção, o que a gente fez foi o seguinte. A gente construiu um intervalo I1, depois construiu um intervalo encaixando em 1 e 2, e 3, e por aí foi. Ou seja, a gente construiu uma exaustão de compactos, né? uma cadeia descendente de intervalos compactos, limitados e fechados, que estão todos contidos em 1. Certo? Então, esses intervalos encaixantes, e com o diâmetro, né? Ou seja, nesse caso, o comprimento deles indo para 0. Né? O limite do comprimento de N, quando N vai para infinito, claramente é 0. Então, tem um teorema que garante que nessas condições, a interseção desses intervalos é o quê? É um ponto só. E a ideia do Sondor é provar que esse ponto é exatamente o E. E é isso que a gente vai fazer agora, certo? Para provar que o E é aquele θ, basta provar que o E está em cada N. Né? Como é que a gente prova isso? Então, eu vou provar uma coisa mais forte. Afirmação. O E pertence ao interior de N para todo N maior que 1. O interior nada mais é do que o intervalo aberto, nesse caso, certo? Então, A é um intervalo fechado, você pega só e tira os extremos. Olha, claramente o E é maior que a N sobre N fatorial. Concordam? Porque a N sobre N fatorial é 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre Nzinho fatorial. É uma parte da série do E. Então, claramente, o E é maior que o extremo inferior. Então, basta provar agora... Basta provar que o E é menor que a N mais 1 sobre N fatorial. Como é que a gente prova isso? Da seguinte maneira. Olha, é menor que a N mais 1 sobre N fatorial, isso é equivalente a provar que o E é menor que 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre N menos 1 fatorial mais 1 sobre N fatorial mais 1 sobre N fatorial, né? Quebrando aqui já o 2 sobre N fatorial, que é esse cara aqui. Ou seja, eu quero provar que é menos essa parte da série dele, né? Ou seja, somatório de 1 sobre K fatorial com K de 0 a N, eu quero provar que isso aqui é menor que 1 sobre N fatorial. Como eu sei quem é a série do E, então isso aqui na verdade é somatório com K de N mais 1 até infinito de 1 sobre K fatorial. Estou conseguindo uma cadeia de equivalências aqui, certo? Provar que o E é menor que isso aqui é equivalente a provar que esse cara aqui é menor que 1 sobre N fatorial. Que é equivalente a provar que N fatorial vezes isso aqui é menor que 1. Certo? Que é o que a gente vai fazer agora.
Então, provar que isso é menor que 1, basta expandir a série mesmo, certo? Então, a gente vai provar isso aqui, certo? Vou chamar isso aqui de estrela. Então, prova de estrela. Então, para provar isso aqui, a gente fala o seguinte, olha, o que é isso aqui, né? É n fatorial vezes 1 sobre n mais 1 fatorial mais 1 sobre n mais 2 fatorial. Por aí vai. Isso aqui nada mais é do que 1 sobre n mais 1 mais 1 sobre n mais 1, n mais 2, mais 1 sobre n mais 1, n mais 2, n mais 3, e etc. Então, tem várias maneiras de provar que essa série aqui é menor que 1. Certo? Uma das maneiras é você considerar o seguinte. Olha, o n é maior ou igual que 1. Então, n mais 1 é maior ou igual que 2. Então, isso aqui é menor ou igual que 1 meio. Certo? N mais 1 vezes n mais 2, claramente é maior. O n mais 2 é estritamente maior que 2. E esse cara é maior ou igual que 2. Então, n mais 1 vezes n mais 2 é estritamente maior que 4. Ou seja, o inverso dele, estritamente menor que 1 sobre 2 ao quadrado. E é claro que aqui vai piorando as coisas, né? Vou somando um cara maior, então vou ficando com uma sériezinha geométrica, né? E essa série geométrica, a soma dela é exatamente 1. Para quem não lembra, é 1 meio vezes 1 sobre 1 menos 1 meio. E aí, Diego? O que é que você fez? Qual o absurdo? Ou o absurdo é isso que você está fazendo? Olha, o que a gente provou foi que o E pertence ao interior de cada um desses intervalos. Em particular, o θ é o E. Ou seja, a interseção de todos esses INs é o E. E como é que eu provo que o E é irracional a partir disso? Suponha que o E é racional. Suponha que o E é um certo P sobre Q. É claro que eu posso supor que o Q é positivo e o P é positivo, já que o E é positivo. Então, olha só. O E, ele pertence ao interior de N para todo N. Como esse Q é um número natural, então o E pertence ao interior de Q. Como o E pertence ao interior de N para todo N, então o E pertence ao interior de IQ, certo? Onde Q é exatamente o possível denominador do E. Ou seja, definição de intervalo, a gente tem que o E é maior que AQ sobre Q fatorial e menor que AQ mais 1 sobre Q fatorial. E qual é o absurdo? Vamos reescrever o E, né? Isso aqui é AQ sobre Q fatorial, menor que P sobre Q, menor que AQ mais 1 sobre Q fatorial. A pergunta continua. Qual o absurdo? Qual o absurdo de ter um racional entre esses dois caras? Né? Então, a grande sacada do Sondel, que eu achei, foi a seguinte. Ele escreveu o P sobre Q como P vezes Q menos 1 fatorial sobre Q fatorial. Aí agora acabou, né? Porque a gente vai ter AQ sobre Q fatorial menor. O P sobre Q é P, Q menos 1 fatorial sobre Q fatorial, que é menor que AQ mais 1 sobre Q fatorial. Então, esses denominadores podem ser cancelados e a gente encontra, então, um inteiro entre dois inteiros consecutivos. Esse cara aqui é um inteiro e isso aqui é um absurdo. Como eu ainda tenho 10 minutos, vou falar algumas coisas, certo? A primeira é que provar que o número é irracional, certo? É só a ponta do iceberg de vários outros problemas, certo? Depois que você prova que o número é racional, pergunta, ele é o quadrado irracional? Ele é o cubo? Depois ele é transcendente? Mesmo assim, depois que você prova que o número é racional, ainda tem uma pergunta.
pergunta é, quão irracional é esse número? Não, peraí. Existe até isso? Quão irracional? Existe, certo? É o que a gente chama de medida de racionalidade. Na verdade é o seguinte, a gente sabe que o E é um número irracional. A gente acabou de provar de 3 maneiras. O E é irracional. Então, o E menos P sobre Q é maior que zero para todo racional, né? Agora a pergunta é, como é que esse cara se distancia do zero? Como é que a gente consegue medir? Porque é claro que dependendo do P sobre Q, esse cara vai estar muito longe do zero. Né? Se você pega, como é 2,7 alguma coisa, se você pegar um racional aqui que seja da ordem de 10 bilhões fatorial, por exemplo, esse cara vai ser muito maior que zero. Agora, como é que eu posso medir isso aí? Certo? Então, isso tem uma maneira, certo? Não vou me aprofundar muito aqui, mas se chama medida de racionalidade. Como também existe medida de transcendência. Então, aqui eu vou provar, vou dar uma medida de racionalidade para o E. Certo? Vou provar como é que a gente mede que o E. É claro que existe, é claro que quanto mais longe essa medida... Professor, Diego, o que é uma medida? Uma medida seria você fazer uma majoração desse tipo, onde essa função f é positiva. E só depende do denominador do racional. Ou seja, dependendo do denominador, a gente consegue dizer quão longe esse cara está do zero. E essa função f tem que ser positiva, claro. Então, não vou colocar a definição formal, mas vamos provar isso aí. Certo? E é claro que quanto mais a função estiver perto do E menos P sobre Q, melhor a medida. Certo? Mas a gente vai dar uma medida aqui que vai ser uma consequência do que a gente fez agora. Certo? Então, a gente vai começar com a seguinte definição. Uma função S chamada função de Smarandash, que faz o seguinte, é uma função dos naturais nos naturais, que faz o seguinte, S de Q, S de N é o menor K natural, tal que N divide K fatorial. Certo? Ou seja, dado o N, você vai aumentando aqui o K, até chegar um momento que o N divide o K fatorial. Por exemplo, se a gente pega um número primo, pega o fatorial de um primo, é claro que a gente não tem, que a gente pega aqui o N igual a P, é claro que a gente não tem como pegar um fatorial sendo divisível por P, o único que a gente consegue pegar é a partir do P, né? Porque a gente não tem como completar fatores e formar o P antes de chegar no P aqui no fatorial. Então, S de um primo sempre é um primo. S de 2 é 2, por exemplo. E quando a gente olha, por exemplo, o S de 6, certo? Então, é 3, né? Já que 6 divide 3 fatorial. E etc. Em particular, né? Por definição, a gente tem o seguinte. O N divide S de N fatorial. Né? Na verdade, o S de N é o menor. Ok, como é que a gente prova isso em 5 minutos? Como é que a gente dá uma medida? Da seguinte maneira. Olha, seja P sobre Q, está um pouco mal apagado aqui. Seja P sobre Q um número racional, vou pegar com Q maior que 1. Certo? Então a gente quer medir isso aqui, ó. E menos P sobre Q. Então, para medir isso aí, eu vou deixar aqui, vamos para cá, eu vou fazer o seguinte. Isso dado um racional qualquer, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos definir M como sendo P sobre Q vezes a função de Smarandash de Q fatorial. E vamos definir N como S de Q. Certo? Isso é o natural, claramente pela definição da função. Isso também é o natural, porque o Q divide SQ fatorial, né? Pela própria definição da função. E mais, né? Além disso, o P sobre Q é exatamente M sobre N fatorial. Certo? M sobre N fatorial dá o P sobre Q. Ok, vamos para esse quadro aqui, bagunçando aqui, né? Eu quero explicar da maneira mais didática possível. Certo?
Então, vamos lembrar daqueles intervalos lá, certo? Então, vamos lembrar do intervalo IN. Certo? O intervalo IN, né, é um intervalo de comprimento 1 sobre N fatorial. E que os extremos dele são quem? AN sobre N fatorial. AN mais 1 sobre N fatorial. E o IN mais 1 é esse cara aqui, né? O segundo subintervalo. E esse comprimentozinho aqui, né? O comprimento do IN mais 1, que é o mesmo, esse comprimento é igual a esse, né? Então, esse comprimentozinho aqui, né? O comprimento desse intervalo aí, desse intervalozinho, é 1 sobre N mais 1 fatorial. Que é o comprimento do IN mais 1. Tá ok. Olha só. Então, a pergunta é, esse P sobre Q é M sobre N fatorial. Mas a pergunta é, esse M sobre N fatorial, né, quão perto ele pode estar do E, certo? Então, na verdade, nesse intervalo aqui, esse P sobre Q sendo M sobre N fatorial, o que a gente quer garantir é o seguinte, olha, esse cara aqui, né, isso aqui é exatamente E menos M sobre N fatorial. Mas o que eu posso garantir é que a fração cujo denominador é N fatorial, que está mais próximo do E, é essa aqui. Por quê? Se existisse uma fração mais próxima, o E está aqui, né? A gente já viu que o E está dentro de cada um desses N's. Então, se existe uma fração mais próxima do E, ou seja, ou está aqui ou podia até estar aqui, né? Mas com o denominador N fatorial, então a gente teria trivialmente um inteiro entre dois inteiros consecutivos. Concordam? Se eu tivesse aqui uma fração aqui, A sobre N fatorial, então claramente A sobre N fatorial maior que AN, menor que AN mais 1, cancela o fatorial, ficaria um inteiro entre dois consecutivos. Certo? Ou seja, essa fração é a mais próxima de E, cujo denominador é N fatorial. Então, em particular para essa aqui, né, a gente vai ter exatamente E menos AN sobre N fatorial. Certo? Diego, mas por que não é essa aqui? Exatamente pela condição que a gente está usando de escolher o segundo subintervalo. Né? Então, quando o N é maior que 1, que a gente precisa do N maior que 1, do Q maior que 1 para o N ser maior que 1, por isso que eu botei a condição Q maior que 1, né? Quando o N é maior que 1, é 2, então a gente já está dividido em 3, né? Então, sempre está ficando mais próximo desse extremo esquerdo. Ou seja, a distância do E para o M sobre N fatorial é maior do que a do E para o AN sobre N fatorial. Como o E está no interior, certo? Lembrando que o E está no interior do intervalo, então a distância do E para o AN sobre N fatorial é maior que o comprimento de N mais 1, que é 1 sobre N mais 1 fatorial. Ou seja, isso aqui é maior que 1 sobre N mais 1 fatorial. Mas quem é o N? S de Q. Ou seja, a gente acabou de provar que E menos P sobre Q é maior que 1 sobre SQ mais 1 fatorial para todo racional cujo denominador é maior que 1. E isso é uma medida de racionalidade, né? Porque é claro que isso aqui é positivo, né? Ou seja, isso aqui é uma nova demonstração que o E é irracional, por exemplo, mas é mais, né? A gente consegue medir, dependendo do denominador, se isso aqui for pequeno ou for grande, quão longe ou quão perto isso aqui pode estar do zero. Ok? Então, por hoje, é só, certo? 1 minuto ainda. Tá ok.